A falta de farinha de trigo nos armazéns grossistas de Luanda está a causar inúmeros constrangimentos aos proprietários de panificadoras e pastelarias da cidade. Numa ronda realizada pela TV Zimbo, foi possível constatar o encerramento de algumas panificadoras da capital do país. Começo por si, falta trigo, mais uma vez entramos para uma crise da farinha de trigo entre nós. Boa noite, Leda. Boa noite, telespectadores. Queria endereçar os meus pésames à família Torolindo. Antes de começar, dizer que estamos todos profundamente entristecidos com o acontecimento. O trigo, de facto, é a escassez. Desejamos a todos um bom ano. A farinha de trigo faz baixar a qualidade do pão. O que é que acontece? Acontece que nós temos, as grandes moageiras de Angola, que, de alguma forma, têm nos garantido aquilo que é o trigo no nosso país. E houve no dia 9, vale a pena sinalizar, houve no dia 9, entre José Macedo, que é o representante da nova Agrolíder, no dia 9, um memorando, uma assinatura com as grandes moageiras de Angola, no sentido de, a nova Agrolíder fornecer mais trigo a esta grande moageira, para que nós possamos ter a farinha 100% produzida no nosso país. Mas nós temos a nível local capacidade de produção para abastecer o mercado sem termos constrangimentos? Pois, Leda, este é de facto o grande problema, porque mesmo as grandes moageiras de Angola dizem que há um produto que nós temos sempre que ir buscar no estrangeiro, importar, para efetivamente podermos ter aqui a farinha. Mas há uma coisa interessante para a qual nós devemos olhar e ter alguma confiança, que é, Angola hoje praticamente não importa ovos. Nós temos uma grande produção de ovos por conta do investimento de particulares. Mas também com o ovo continua alto, doutor Paquim. Pois, mas aqui não me parece alto. Não me parece alto. Não me parece alto. Há 4.000, acima de 4.000 o cartão de ovos, não me parece. Pois, não me parece alto. Por aquilo que é a inflação, a 4.000, 3.500, não me parece alto. Ou seja, há setores, Leda, depois aqui a minha perspectiva é olhar para aquilo que nós conseguimos fazer, porque há uma parte considerável das pessoas que diz que nós não conseguimos fazer, mas há setores onde nós estamos a ser autossuficientes. Então a grande questão é olhar como é que nós vamos ser autossuficientes aqui, porque a grande verdade é que uma parte considerável da farinha que entra em Angola e as grandes padarias no nosso país estão na mão dos nossos irmãos árabes. Já vamos olhar para esta questão também, doutor Paquice. Comenda Rosa, boa noite. Boa noite, bom ano. Obrigado. E vamos olhar para a questão, antes, não sei se quer fazer também uma nota, tal como fez, uma observação, tal como fez o Dr. Paquice, ou podemos ir diretamente e fazendo isso mais no fim, porque não, vamos direto. Há o tempo reservado para o fazermos aqui na revista Zimbo. A questão do trigo, eu dizia no início, quando coloquei a primeira questão ao Dr. Paquice, de que entramos para mais uma crise. O Dr. Paquice diz que nós temos estado a ver que se fazem políticas e se vão definindo políticas e se vão mexendo nas equipas ou fazendo remodelações às equipas, tudo para que consigamos atingir esta autossuficiência alimentar, é muito do que se tem dito, mas na prática não se sente. Bom, o que é que ainda precisamos fazer? Bom, nós temos ouvido diversas vezes as nossas autoridades, principalmente ligadas à equipe económica, falarem da necessidade de apostar na segurança alimentar. E a escassez de um produto como o trigo, nomeadamente a farinha de trigo, leva àquilo que a Leda bem citou, a falta de pão. E nós também sabemos que uma casa que não tem pão, todos raiam e ninguém tem razão. Portanto, o que se passa aqui é, o trigo é um produto importante, muito importante, e quando a escassez denuncia sempre ou levanta sempre outros problemas, e no nosso caso da escassez de farinha de trigo, eu falo da farinha de trigo, vou sublinhar isso, quando a escassez de farinha de trigo, a sociedade entra, sim, fica em pânico e, tal como disse a Leda, há uma crise. Mas, olhando para os factos, nós recentemente ouvimos o Ministério do Comércio falar da reserva alimentar, que é um mecanismo que foi criado justamente para salvaguardar e proteger, digamos assim, o consumo interno e também, ao mesmo tempo, potenciar a produção, os produtores locais ou produtores nacionais.
Nós ouvimos, poucos meses atrás, ser anunciado a aquisição de produtos, de um conjunto de produtos a nível local, por essa reserva, pelo REA. Isso foi feito o anúncio, depois não se sabe bem a quantas ficamos. E entre os produtos a serem adquiridos na totalidade, ou seja, a reserva ficou de adquirir a totalidade dos produtos. Eu tenho aqui a nota dos produtos, são a soja, o arroz com casca, o feijão e o trigo não processado. Foi feito esse anúncio e todo mundo aplaudiu, ficando à espera e também os produtores, de que, havendo essa aquisição, haveria mais produção, havia esse incentivo à produção, mas haveria salvaguardado o interesse de ter esses produtos aí a nível interno. O que é que acontece? Nós temos as moageiras, e o Dr. Obinpa aqui citou, nós temos as moageiras que precisam do trigo não processado para produzir a farinha de trigo, mas também precisam de dinheiro ou de divisas para importar algumas coisas, alguns produtos que vão ajudar a produzir a farinha de trigo. Ou seja, há aqui alguns elementos nessa notícia que faltam e que nos ajudariam a perceber por que exatamente falta trigo hoje em Angola. Mas há quem fale também, Cubanho, em uma espécie de máfia por parte dos envolvidos no setor da produção, ou seja, fazer faltar para pressionar até para que lhes seja dada esta autorização do ponto de vista das divisas para que possam comprar o restante do material, tal como se fala também no facto de muita farinha de trigo ser levada a países vizinhos onde se paga pelo saco 2 a 3 vezes mais do que aquilo que se paga em Angola, por exemplo. Então, alguma coisa está a faltar em termos de segurança alimentar. Por isso é que eu falei logo no início que o Estado angolano precisa de salvaguardar isso, a segurança alimentar. Falar em segurança alimentar, nós precisamos de ir para a produção. Se nós formos capazes de produzir o suficiente para abastecer o mercado local ou nacional e interno, então nós estaremos em condições até de exportar, que é o que está a acontecer, e a exportação, a Leda não quis dizer o nome, mas nós temos temos acompanhado a travessia, digamos assim, de grandes quantidades de produtos, e o trigo também, para a República Democrática do Congo. Mas isso são as leis do mercado. Eu não acredito que, se houvesse há procura, mas se houver condições de alguém a pagar aqui o suficiente, ninguém vai mandar para o Congo. Então comprar-se aqui. O que acontece é isso: quem tem trigo, e infelizmente não é a nossa reserva que anunciou que detenha o domínio, digamos assim, dessas quantidades suficientes de farinha de trigo. Quem tem trigo prefere vender posterior, aqui no Congo, porque pagam a pronto e pagam bem, do que vender aqui no nosso mercado interno. Então, simples quanto isso. Obrigada. Antes de passarmos para o próximo tema, falava há pouco na questão do domínio da produção do pão entre nós ser feito por estrangeiros. A grande preocupação, além do facto de serem os estrangeiros a dominar esta área em particular, tem a ver com a qualidade do produto oferecido, produto final, pão, bolos para aqueles que têm padaria e pastelaria, porque ouvimos há poucos dias o presidente da AIPA, Gilberto Simão, dizer que muitas destas padarias produzem veneno. É a questão da fiscalização também, falta fiscalização. É isto. No Ambo, vou dar um exemplo, no Ambo, praticamente todos os árabes que têm padaria no Ambo compram o pão na casa dos rapazes. Todos. A gente pergunta, e o vosso pão? Dizem, o nosso pão não. Isto é muito interessante. E o vosso pão não? O nosso pão não. Porque, efetivamente, nós aqui, isto tem que ver com a questão da segurança alimentar e tem que ver também com o facto de que muitas pessoas, por conta da estrangerização da nossa economia, estão mais interessados em importar do que propriamente em produzir aqui. Tem havido sobre isto um debate muito grande, Helena, que está relacionado sobre a identificação de quem é que faz o quê. E se faz bem. Quando nós falamos da produção do trigo, é verdade que o trigo é de climas temperados e por isso talvez nós não consigamos produzir tudo aquilo que precisamos para a nossa economia. Isso também é verdade.
produz mais trigo na Rússia, naquelas zonas da Ucrânia, porque é tipo fresco, por isso é que há este debate sobre a questão do trigo. Mas nós aqui conseguiríamos, se estivéssemos interessados, em perguntar quem é que faz o quê. Aí o problema, e nós certamente vamos falar sobre essa questão do ministro Massano, é a identificação das pessoas que realmente produzem e perguntar o que é que precisam. Temos hoje tido uma grande dificuldade sobre aquilo que o país produz. Mas nós também temos muitos amigos empresários que estão, inclusive, no ramo do trigo. A gente pergunta, vocês alguma vez, veio cá o governo vos perguntar se vocês precisam de ajuda? Disseram, não, o governo por aqui não passou. Mas isso não é... Não estou a politizar, deixa-me só terminar, porque eu lhe interrompi. Não é verdade. E por outro lado, Moinho, nós estamos a deixar a questão do pão, que é uma questão central. Todas as casas precisam de pão, inclusive com uma desregulação de preço sem igual. Com uma desregulação de preço sem igual. Ou seja, mas o pão está é dos produtos não, que está sob o regime de preço vigiado. Exatamente, mas está desregulado o preço. Não é? Hoje, quando vamos na nossa central, o pão está mais pequeno e aumentou o preço, são 60 kwanzas. Ok? Mas depois vamos na outra localidade, o pão é 50, também diminuiu o preço. Quem é que regula isto? Agora, diminuiu o tamanho. O tamanho e aumentou o preço. Quem regula isto? Nós temos uma expensão que deve fazer isto. Agora, a expensão está a fazer o seu trabalho, sim, de modo que isto, de facto, merece atenção. Mas eu fico feliz por conta daquilo que se assinou no dia 9, aliás, como já disse no princípio, onde temos duas figuras centrais, uma pela GMA, as Grandes Moageiras de Angola, outra pela nova líder de Angola, que primeiro é o César Rasgado, feliz, e depois José Macedo, que prometeram que até 2014, no final, nós certamente vamos ter toda a farinha produzida aqui. Isso para mim é importante. Depois o resto vamos ver os resultados. Tomei pessoalmente tomei muito boa nota daquilo que o Dr. Paquis falou do tal memorando. Sim, eu gostaria só de chamar a atenção que existe nesse processo vários players. E não podemos perder de vista justamente uma coisa que o próprio Dr. Paquis chamou a atenção, que são as máfias. As grandes moagens de Angola não são a única moageira que intervém nesse processo. Não são. Mas o ministro Mingues disse uma coisa interessante. O ministro do Comércio e Indústria disse uma coisa interessante, que eu devo notar. Só um bocadinho, companheiro. O que é que disse, senhor ministro? O ministro Mingues disse uma coisa interessante. Não vamos permitir que o pessoal interessado pela importação estrague aqueles que podem produzir aqui internamente. Agora, isto é preciso o apoio do Presidente da República e do ministro Massano. Se eles estiverem envolvidos, certamente teremos aqui produção suficiente para isso já chama-se, cai naquele campo da pessoalização. O Dr. Paquis insiste muito em colocar o Presidente da República e as pessoas. Não. Falou da produção de trigo. O Brasil produz trigo, mas também importa. Angola também produz trigo. E importa. Talvez importa mais do que devia. E isso é quando nós falamos de segurança alimentar, e concordou com isso. Nós precisamos de cuidar disso como deve ser. Nós precisamos de produzir o suficiente para manter os níveis de consumo salvaguardados. Agora, tem que haver incentivos. Tem que haver incentivos. Isso. Então nós temos. Se vier aqui a ministra da Defesa, não, quem produzir aqui X hectares, X quantidade de trigo, vamos isentar de impostos. De aprovação do Orçamento Geral do Estado, vamos produzir. Que inclui entre as grandes medidas colocadas nessa proposta do Orçamento Geral do Estado, agora já em execução, sim. medidas de incentivo à produção nacional. Os produtores nacionais têm, nesses instrumentos levantados pelo Executivo, têm instrumentos de incentivo. E também se incluem os produtores de trigo, doutor Paquis. Companheiro da Rosa, começamos a olhar para esta informação deixada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, que garante que o Governo está a organizar um processo de retirada de subvenção de preços em diferentes setores do país. Acho que o tema era a questão dos combustíveis, sim. De facto, aliás, nós temos boa memória do que aconteceu na última operação que resultou digamos assim, na retirada dessa subvenção, ou pelo menos o alívio nessa subvenção dos combustíveis, nomeadamente na gasolina, e não correu muito bem. Mas são estas medidas impopulares que, no quadro das necessidades e até, se calhar, até das obrigações que o governo angolano tem
no quadro do saneamento da sua economia, a organização das suas contas públicas, precisa de tomar esse tipo de medidas. Só que há toda a necessidade de se ver não na perspectiva de uma árvore, mas da floresta. E aquilo que o ministro José Lima Massano diz alinha-se com isso, porque mexer nos combustíveis hoje estaria em contraciclo com aquilo que são as medidas que ele próprio tem anunciado. Agora muito pouco tempo está em funções e não acho que correria bem entrar já com uma nova mexida nas subvenções dos combustíveis, porque ia atrapalhar o conjunto de medidas que ele próprio tem anunciado, no sentido de organizar as contas, mas também aumentar a capacidade da nossa economia. Portanto, o preço dos combustíveis acho que será assim, terá que ser mexido, porque as subvenções também têm um preço, têm um custo para o investimento público, né? Para a capacidade que o Estado tem de realizar investimentos, mas é preciso ponderar do ponto de vista político e do ponto de vista também da oportunidade na própria agenda da gestão da economia nacional. Portanto, eu acho que, tal como disse o ministro Massano, não será para já. E eu espero bem que não seja mesmo para já, porque essas notícias que andaram a circular por aí, serviram um pouco para agitar o mercado, e nós sabemos bem que nós temos um grau de informalidade muito grande na nossa economia, e vimos como é que os agentes, os vários operadores reagiram quando ouviram essas notícias circularem. Quer dizer, preços, as pessoas começaram logo a sentir em preços de alguns produtos que, claro, que toda a gente tenta perceber que aquilo era necessário uma reação rápida, pontual, e o ministro tomou a dianteira e fez sair esta informação, acalmando o mercado. Para dar uma tranquilizar. Exatamente, porque era necessário fazer. Dr. Paquice, vou ouvi-lo também em relação a isso. Às vezes somos obrigados a tomar as chamadas decisões e medidas impopulares, mas para já o Ministro de Estado Massano vem esclarecer que sim, haverão mexidas em relação à subvenção, alterações em relação à subvenção que é dada aos combustíveis pelo Governo angolano, mas que isso não será para já. Tranquiliza. Sim, o Ministro tranquiliza, mas haverá subida, o combustível vai subir. O combustível vai subir, quer dizer, vamos pagar 500, vamos pagar 300, vai subir. Agora, o governo angolano, como eu diz bem, o governo angolano precisa do dinheiro da subvenção. E nós temos que explicar lá para casa, para as pessoas que não entendem muito bem isto, que o nosso governo angolano está a pagar o combustível que nós devíamos pagar. Estamos a pagar metade e o governo está a pagar metade. E com este dinheiro que o governo está a pagar, para subvencionar... Ainda é metade. É mais, é acima. O dinheiro que o governo está a pagar para subvencionar o combustível que nós devíamos pagar devia ser para construir escolas, hospitais, estradas, podíamos fazer isto. Agora, há aqui um problema. Qual? O problema é que nós não temos, por exemplo, transportes públicos capazes de transportar todo mundo. Eu não tinha problema de andar de autocarro. Eu não tinha problema, o Comum não tinha problema, a Leda não tinha problema. Todos nós não tínhamos problemas de andar de autocarro, de sair da nossa casa e apanharmos o autocarro àquela hora, ir para o trabalho e depois voltarmos. Onde é que reside o problema? O problema reside no facto de que, e aqui tem que haver uma coordenação do Ministro da Economia, naturalmente o Ministro do Estado para a Economia, o Ministro dos Transportes e a Ministra das Finanças. Nós temos transportes suficientes. Depois subam o combustível, a gente paga, para que nós andemos apenas com os nossos carros nos finais de semana. Porque todo o resto utilizamos o metro, utilizamos o autocarro. Eu hoje, se quiser ir trabalhar, uma pessoa quiser ir trabalhar hoje, e se nós decidimos hoje todos ir trabalhar, nós não conseguimos. Uma coisa que nós não fizemos, por exemplo, nós temos as grandes centralidades, por exemplo, falo do Quilamba, falo do Cacoa, falo do Sequele, falo dos Zangos. O indivíduo está no Zango, não consegue se programar andando no autocarro. Então, é muito simples. O governo pode importar mais autocarros, criem ainda só, peço desculpa essa expressão, é um bundo, mas em bundo fala-se muito isto, criem ainda só as condições de transporte e podem subir os combustíveis como quiser. O governo precisa do dinheiro. Por outro lado, não podemos nos esquecer que, mexendo nos combustíveis, mexe-se nos preços de muita coisa. Neste sentido, teremos uma inflação neste ano, 2014, de 15%, sendo que é necessário, 2024. sim,
2024. É necessário sim que o governo suba os combustíveis. Estamos de acordo, Sr. Ministro, na altura da vida. Mas é preciso olhar para isto, porque nós percebemos que o ano passado, quando subiram os combustíveis, subiu tudo o resto. Então, o sentido é, vamos atuar na área dos transportes, transporte para todo mundo, e também apelar que não haja vandalização dos transportes públicos, e, por outro lado, podemos, de facto, aceitar aquilo que é a subida dos combustíveis. Por favor, também, para seguirmos. Agradeço. Com tanta eloquência assim, na abordagem dessa questão. Mas é importante mesmo perceber isso, que o governo retira os subsídios aos combustíveis, mas é preciso que haja essa transparência, no sentido de, olha, estamos a retirar o dinheiro daqui para pôr aqui. Nós, volta e meia, ouvimos a história do método de superfície. É uma necessidade, não é um luxo. Hoje por hoje, nós não podemos olhar para este projeto do método de superfície como uma opção. Não, nós não temos. O método de superfície em Luanda faz-se necessário. Se não for um metro, que seja um comboio, mas um comboio de alta velocidade. Quer dizer, nós precisamos desses transportes públicos em massa para poder aliviar justamente isso que o Dr. Paquice diz. Mas é preciso ter também a coragem de tomar essa decisão. Vai doer, mas o resultado final, toda a gente a debater palmas. Agora é necessário que se tome a decisão relativamente ao tal método de superfície. Como em todas as províncias, eu conheço um bocadinho, faltam para aí 3 províncias de Angola. Mas as nossas províncias são como uma língua. Desculpas. Ou seja, as nossas províncias têm uma ponta a outra. E, portanto, nós teríamos, por exemplo, na província de Benguela e Uambo, era um metro a subir, sim, até lá para o fundo, depois a cruzar a cidade. São duas linhas, era suficiente. Não, isso e as pessoas depois andam 10 minutos, chegam em todo o sítio. Se nós tivermos isto, vamos conseguir. Sim, o investimento nos transportes públicos faz-se necessário e deve ser feito ao mesmo tempo, ou talvez logo a seguir a retirada. Não, tem que ser antes até. Faz-se um investimento, se recorre ao secreto, ao endividamento, sei lá, mas se invista em transportes públicos para permitir então que se retire esses subsídios e não impacte tanto na vida do cidadão, no bolso do cidadão. O que nós temos hoje é, nós utilizamos os transportes pessoais ou particulares, todos nós usamos os nossos carros para ir de cima para baixo, quando não era necessário. Nós andamos o Dr. Paquice falou de autocarros, né? Nós lá fora, noutros lugares, andamos de comboio, andamos de metro, andamos de autocarro também. Aqui, nem toda a gente anda. E isso não é desmerecer aquelas pessoas que andam, nem outra coisa qualquer. Não é. É que as pessoas só têm a condição de andar de autocarro. Mas é necessário que até andar de autocarro houvesse alguma dignidade. O que também assistimos hoje um pouco por toda a parte, por toda a Luanda, é que quem usa autocarro também é olhado assim, esse aqui não devia. Mas andar de autocarro não devia ser um motivo de... O problema é nós termos... Isto como alguém inferior. Inferior, exatamente. Sim, mas como é um transporte público, no fundo, normal. A questão é, nós temos de ter autocarros que passem de 15 em 15 minutos. Nós não conseguimos. Mas com as nossas estradas também fica mais difícil. Nós não conseguimos sequer ter um autocarro que passa de 20 em 20 minutos. Alguém que quer ser fiel ao seu trabalho e chegar a horas, não consegue. E nós que acordamos à madrugada temos percebido que as pessoas passam, tem que estar às 4h30 na paragem para apanhar o autocarro das 5. De facto, aqui uma nota, precisamos olhar para outros temas. Aqui uma nota que eu queria dar, eu tenho observado, nós temos observado nas paragens, hoje já se consegue perceber um pouco a cultura do trabalho, muitos jovens angolanos que têm mesmo compromisso com o trabalho, com produzir individual para o desenvolvimento do nosso país. Nós vemos jovens, homens e mulheres, saírem cedo, às vezes até debaixo da chuva, para irem para o trabalho. Isso é muito bom, faz toda a diferença. Não era assim. Nós já tivemos um tempo em que um mínimo pingo de chuva e tal, as pessoas ficavam em casa, está a chover e não sai. Hoje já vemos muita gente a roçar mesmo e a valorizar o trabalho e o emprego que tem. Doutor Paquice, começo por si neste tema em relação às mudanças que serão feitas à chapa de matrícula. A princípio foi apresentado um valor até pela Polícia Nacional, porque foi o porta-voz da Polícia Nacional que veio a público falar sobre isso. Seria de 50 mil, estão identificadas as empresas, mas agora vem a informação de que afinal devemos pagar 35 mil kwanzas. Pesa menos no bolso?
Quer dizer, pesa menos no bolso, Leda, mas há aqui uma questão, de facto, que foram selecionadas 4 empresas que vão importar o material, porque a própria chapa traz um chip. Então, 4 empresas foram selecionadas, onde temos uma empresa, portanto, do governador de Benguela e outras figuras, não vale a pena citar. São 4 empresas, mas depois as outras 80 empresas é que vão fazer, portanto, pôr a chapa de matrícula. Leda, aqui há um problema na minha perspectiva, nem sequer é o preço. As chapas de matrículas nunca foram feitas pelas grandes empresas, foram feitas pelos meninos, alguns debaixo das árvores, outros que têm de facto maquinaria para fazer isto. A minha pergunta é a seguinte, Sr. Comandante da Polícia, com todo o respeito. Sr. Comandante, não é possível que estes meninos que aplicavam as chapas de matrículas, que têm as próprias casas, também sejam incluídos aqui neste processo? Também é possível. Se temos 4 empresas selecionadas que vão importar o material, por que a nossa Polícia Nacional também não foi buscar os meninos que têm as suas casas, porque é daí onde eles vivem? O Novo Jornal fez um trabalho sobre isto e falou com 2 figuras, o mestre Abraião e depois o mestre Carlos Alberto, 2 jovens que trabalham nisto há mais de 10 anos. A minha perspectiva é que não convém que nós retiremos a estes jovens que fazem esse trabalho e depois o trabalho se entregue às grandes empresas, que de facto já têm dinheiro. Esse jovem vive disto. A minha perspectiva é, se a chapa custa hoje 30 mil kwanzas, e o trabalho também for passado a estes jovens não só vão ter mais capital nas suas próprias empresas pequeninas, vão poder empregar mais pessoas, como também, naturalmente, poderão satisfazer aquilo que são as suas necessidades. Não faz sentido que nós tenhamos 80 empresas a nível do país, nós ouvimos muito bem, de facto, o nosso amigo Mateus Rodrigues, 80 empresas, e depois os jovens que estão na praça vão fazer como? Vão fazer como? Comandante da Rosa, em relação a esta questão das empresas selecionadas, podíamos questionar, por exemplo, os critérios usados para que fossem estas as escolhidas, mas, não olhando para isso, é um facto que vamos precisar mudar as chapas de matrícula e pagar pelo valor que nos foi apresentado. Bom, primeiro é de lei, então nós vamos ter que cumprir com a lei, né? Agora, em relação às empresas, é preciso recorrer um pouco à história. Este processo, quando se fez pela primeira vez o anúncio da introdução de novas chapas de matrícula para veículos em Angola, foi em 2016. Foi feito um concurso público em 2020. Essas empresas não estão selecionadas ontem, não foram selecionadas ontem. O processo vem lá atrás. Em 2020 foram selecionadas essas empresas, e no universo de 80 e tais empresas que concorreram, e delas foram selecionadas essas 4. Portanto, é importante fazer esse histórico, porque nosso problema com a comunicação também leva-nos a isso. As pessoas depois agarram-se, uma coisa tão importante, depois as pessoas acabam por agarrar-se em detalhes, o preço, se é 50, depois é 35, depois acaba tudo ficando misturado e depois ninguém percebe bem a utilidade, sequer o alcance da medida ou da decisão tomada. Bom, mas não é para isso que estamos aqui. A verdade é esta, é que nós vamos ter que mudar as matrículas, devíamos nos focar na Isto vai conferir, de facto, maior segurança? Sim, maior segurança na circulação rodoviária, mas eu queria pedir que quem lançou o concurso primeiro ou validou esse projeto, mas também quem vai executar, que olhássemos um pouco mais para aquilo que é feito lá fora e pudéssemos implementar aqui. Essas matrículas, por exemplo? A massificação, digamos assim, da cobrança do EVM, Imposto sobre Veículos Motorizados. Ou seja, a partir da matrícula, poder-se cobrar de forma automática. Existirem dispositivos na via pública ou ao longo das vias de circulação de automóvel, e a partir daí o automobilista não precisar de ficar numa fila das bombas ou num banco para poder pagar e ser cobrado já aí. Ou seja, em função dos movimentos que faz, da circulação que faz, e poder-se taxar ou cobrar os impostos a partir daí. Existem outras soluções que poderão depois ser viabilizadas com esse tipo de dispositivos. Agora, é importante que, na hora de comunicarmos esse tipo de projetos, possamos elucidar justamente a opinião pública sobre vantagens e também desvantagens. O que mais parece aqui é que nós temos o velho problema da dificuldade de comunicar, e comunicar como deve ser para permitir que as pessoas não
em vez de receber um projeto que vem, em princípio, beneficiar não as empresas, conforme disse o Dr. Paquice, mas toda uma sociedade. Porque eu estou de acordo. Agora, nós acabamos por nos agarrar, a coisinhas. Não, estou de acordo com as novas chapas de matrícula, estou de acordo. Sim, mas eu só fiz aqui uma defesa. Era o enfoque que dá às empresas, como se essas empresas tivessem sido escolhidas assim a dedo, vão lá. Não, houve um concurso público. Eu li também esta notícia. Portanto, não, mas ao colocar assim... Mas o que eu quero propor aqui é que existem casas que fazem chapas de matrícula. Diga. É muito simples. Diga. Existem casas de jovens e rapazes que fazem chapas de matrícula. Eu conheço 7 em Luanda, são 7. Nenhuma delas, falei com essas pessoas, nenhuma delas faz parte daquelas 80 que vão continuar o trabalho. Se alguns vão importar, é muito simples. É muito simples. E eu vou dizer que eu estou mesmo em defesa desses jovens. São jovens que têm família, nós defendemos, praticamente vivem disto. Nós quando essas empresas aqui, nós estamos a defender justamente o angolano. Eu estou de acordo. Não as empresas. Eu nem conheço nós precisamos que a circulação rodoviária seja segura. Seja segura e seja organizada. Estou profundamente de acordo com ele. Mas é possível também, não é, que a polícia vá ter a estes jovens que fazem esse trabalho. Não aqueles que estão embaixo das árvores. Se o material para chapas de matrículas são importadas, é possível a polícia entrar de facto em conexão com estes jovens para receberem os dispositivos necessários e eles continuarem a sua atividade. Eu estou em defesa destes jovens. Mas acredita que por esta altura ainda seja possível? Uma vez estão identificadas as empresas? É possível, é completamente possível. Não estaremos a extrapolar regulamentos? Não, regulamentos. Os regulamentos discutem-se, mas estes jovens... Estes jovens... Colocar o chip. Não, o chip já lá está. Colocar o chip. Colocar o código QR. Todas as características que nós agora conhecemos que as novas matrículas terão. Não pode ser um trabalho feito debaixo da árvore, nem numa casinha lá da esquina. Pode ter razão, mas eu tenho que fazer defesa, portanto, é a única solução. Vamos seguir. Vamos olhar para esta matéria. Doutora Paquice, começo por si. Procurador-Geral da República veio a público dizer que os processos instruídos pela instituição que dirige sobre a gestão danosa da engenheira Isabel dos Santos durante o seu consulado na Sonangol estarão a caminho do Tribunal Supremo nos próximos dias. A questão que lhe coloco é a seguinte: tudo o que envolve a engenheira Isabel, a sua gestão na Sonangol, tem nos últimos tempos e sempre que acaba por ser tocado, levantado muitos questionamentos, muita preocupação e até muita expectativa também. E falo da questão da expectativa sobretudo por neste momento o Procurador-Geral da República vir a público dizer isso, porque muita gente já não é que não acredita ou não confie, mas muita gente está à espera que de facto aconteça alguma coisa à engenheira Isabel dos Santos. O que é que pode ser dito sobre as informações divulgadas pelo Procurador-Geral da República? Pois, Leda, já aconteceu tanta coisa em engenheira Isabel, já aconteceu tanta coisa, não é? E pronto, não entramos aqui em questões pessoais, mas a grande verdade é que estes processos são processos e os processos judiciais têm a sua demora, porque a investigação portanto, é demorosa e não é facilmente que se chega à conclusão, porque a engenheira Isabel dos Santos também, como sabemos, na sua perícia estendeu-se pelo mundo e, portanto, a nossa Procuradoria tem tido muitos problemas e dificuldades em encontrar os vários caminhos que a engenheira conseguiu plantar no caminho. Agora, isto refere-se de facto à gestão da engenheira, portanto, primeiro quando esteve à frente da Sonangol e depois relativa à Unitel, porque o que se diz aqui é que a engenheira terá efetivamente tirado da Unitel para a Unitel Holding na Holanda cerca de 300 e tal milhões de euros, mais 40 e tal milhões de dólares. E, portanto, a Unitel Angola, né, detida pela Sonangol, pede efetivamente que, inclusive dos lucros que não foram dados, a engenheira nunca conseguiu de facto dar os lucros, e, portanto, a Unitel pede o congelamento de todos os bens da engenheira. Naturalmente, temos aqui várias questões que devem ser debatidas. Agora, o interessante nisto, Leda, é que estamos no processo de combate à corrupção. Eu não sou advogado nem juiz, para não entrar aqui no mérito da coisa. Estamos no combate à corrupção. E o combate à corrupção tem que ser feito.
Aqueles que prejudicaram o Estado têm que repor, efetivamente, os bens do Estado, e aqui a Sonangol e a Unitel fazem um bom trabalho em ir buscar este capital para vir aqui. A minha questão tem sido sempre a seguinte: é que a engenheira Isabel dos Santos Leda, e já vou passar a palavra, vou usar aqui uma expressão latina, que é femina bona peritus facendi, que é facendis perita, que é uma senhora que faz bem as coisas, é uma senhora boa e que sabe fazer bem as coisas. A engenheira Isabel dos Santos é das primeiras pessoas que investiu aqui no nosso país, e eu disse uma vez aqui, o ano passado, quando nós começamos a fazer a revista, o primeiro tapete rolante que eu usei foi posto pela engenheira Isabel dos Santos. Isto significa uma coisa muito interessante, que é... O que é que significa? Significa uma coisa muito interessante. Apesar de ter danado o Estado, a engenheira Isabel dos Santos investiu muito neste país. Que isto é importante. Quero dizer uma coisa. De ter prejudicado o Estado, investiu. Assim dizer, como outras pessoas prejudicaram, ela investiu no país. Ela investiu. E, portanto, eu quero crer... E o que é que quer, Dr. Paquito? Quero que por dizer causa isto. disso, Quero dizer isto. Seja vista, observada de maneira diferente? Não. Quero dizer uma coisa muito interessante, que é... Diga, por favor. Nós não tenhamos a ilusão de correr o risco do que passamos em Portugal. Quando Portugal percebeu que havia problemas na EFASEC, detida com Maria do Capital pela Isabel dos Santos, Portugal, a primeira coisa que fez foi proteger 1000 portugueses que estavam na EFASEC, e nós perdemos a EFASEC. Ou seja, temos que ter cuidado com isso. Combatemos sim a corrupção, mas não combatamos a pessoa, porque a pessoa faz e mostrou saber fazer. Então, estou de acordo que se faça de facto tudo isto, mas vamos também ser muito tranquilos, que o dinheiro que a engenheira Isabel dos Santos possui não acaba com os 700 milhões de dólares que nós estamos a pedir à engenheira Isabel dos Santos. Portanto, entre uma coisa e outra, temos que ter o cuidado de não perdermos todo o dinheiro mais uma vez. E, aliás, é dito, os portugueses foram claros em dizer isso, para não dizer dos ingleses. Todo o dinheiro que mexesse com o sistema bancário português nunca vinha para Angola, e não vem. Não podemos correr esse risco. Vamos sim combater a corrupção sem correr esse risco. Comunho da Rosa, quero ouvi-lo também. Doutor Comunho, estamos agora a olhar para esta questão da Procuradoria-Geral da República em relação à engenheira Isabel dos Santos, lembrando que Isabel dos Santos geriu a Sonangol entre junho de 2016 e novembro de 2017, um pouco mais de um ano. Este processo será, de acordo com o Procurador-Geral da República, remetido ao Tribunal Supremo dentro de poucos dias. Pois, a Leda tocou num assunto que é talvez o mais importante aqui nesta notícia que vamos comentar, que é o período que a engenheira Isabel dos Santos ficou à frente da Sonangol, que é precisamente isto que está na fala do Sua Excelência o Procurador-Geral da República. Ele diz que o processo refere-se apenas à gestão, o período de gestão da engenheira Isabel dos Santos a Sonangol. Sim. Ora, é pouco menos de um ano. É um ano e pouco. Não, de junho, sim, um ano e pouco. Um ano e pouco. Pois, então, o que acontece? Nós temos a PGR a fazer o seu trabalho, existe uma pressão, porque nós não vamos poder entrar no mérito da coisa, porque existe muita escassez de informação técnica sobre o que é que realmente se passa, mas é normal, né, que assim aconteça, porque a PGR também trabalha e assuntos estão sob segredo de justiça, né? É normal que assim aconteça. E até bom. Mas muita coisa vem cá para fora. Ora, existe uma pressão sobre a PGR, que precisa de apresentar resultados, porque fala-se muito que a engenheira Isabel dos Santos no fundo, tem se rido um pouco da nossa justiça, porque volta e meia anunciamos coisas depois que não acontecem, né? E a verdade é esta, é que a PGR não conseguiu apresentar resultados palpáveis nesse combate. Não me refiro propriamente ao combate à corrupção, mas neste braço de ferro com a engenheira Isabel dos Santos. Outra coisa, sim. E a verdade é esta, é que existe uma pressão do lado da PGR, que precisa de apresentar resultado, mas também existe uma outra pressão que tem a ver com outro processo que denunciou bem Manuel Vicente, justamente. O ex-vice-presidente da República. A PGR precisa de apresentar esse resultado. Manuel Vicente perdeu há um ano, portanto, desde o ano passado, as imunidades, mas também está fora do país.
Exato, não. Agora, o Procurador-Geral da República disse bem que os processos serão remetidos, serão concluídos ou conclusos, né? Diz-se concluído o processo quando ele é remetido a um juiz, e no caso é o Tribunal Supremo. Portanto, ele anunciou que este ano ainda, ou nos próximos meses, talvez, os processos serão concluídos ao juiz. Portanto, dito vamos isso, ver. resta-nos continuar a aguardar. Exatamente, aguardar, porque no fundo o que é que ele quis dizer? Fizemos o nosso trabalho, fizemos a instrução, Sim. juntamos as provas todas que nos fazem concluir que o Estado Angolano foi lesado pela engenharia Isabel dos Santos, e agora que o juiz depois venha e faça o julgamento. Dr. Comanho da Rosa, começo por si. Que notas é que nos pode dar sobre esta visita de trabalho do Presidente da República à província do Huambo? Bom, notas. O Presidente da República cumpriu mais uma agenda de trabalho a uma província no interior do país, uma província importante, é uma das maiores praças eleitorais, o Huambo. Fez inaugurações, só que nós precisamos de olhar para alguns pontos que é importante porque talvez corrijamos no futuro. Os empreendimentos inaugurados devem ter utilidade imediata, né? Isso só vai abonar ainda mais para a imagem do próprio Presidente da República, né? Quando inaugura um empreendimento, um equipamento social, estejam já lá os jovens, os beneficiários imediatos, né? Os empregos garantidos, e também a população que lá acorre a esses equipamentos, que faz uso destes equipamentos. Acho que é uma nota que era importante nas próximas inaugurações, tenhamos isso em conta, e isso vai ainda melhorar a fotografia dessa agenda do Presidente da República. Em suma, acho que é uma agenda que foi cumprida, uma missão cumprida. O Presidente da República saiu de Luanda para o Huambo, e a população do Huambo, a província do Huambo, conta agora com novos equipamentos sociais que deverá saber fazer uso deles da melhor forma possível. Dr. Paquice, quero ouvi-lo também, notas em relação a esta visita de trabalho do Presidente, a primeira de 2024 a nível do país. Eu sou do Huambo, estive lá semana passada, também vi as obras, embora de fora, naturalmente, vi tudo que foi coisa. Centro de Mundiales, Cefojor, Sinfotec, Centro Cultural, Missão do Donde, conheço tudo isto. Eu devo dizer algo aqui muito interessante, que é: o Presidente João Lourenço vai ficar na história do país, depois de 2017, como um presidente que construiu. Isso é preciso dizer. Embora alguns dizem, não, mas isto, não. Nós temos que ser realistas e dizer assim: este Presidente da República está a construir. Pois aqui ele tem uma nota que ele constrói e vai ver a obra. Ali o Presidente está agindo mesmo como militar. Ou vocês terminam isto no tempo atrasado, então os senhores vão ter problemas comigo. Ele está a fazer isso. Ele próprio vai ver, verifica e inaugura. Eu devo aqui dizer também algo, agora para a juventude do Huambo. Aquilo não é só o Huambo, é o Huambo, Bié, Menong, inclusive Benguela. O Cefojor do Huambo é praticamente o maior que nós temos, com 7 naves. O Sinfotec é o maior do Centro-Sul. O próprio Centro Cultural é o maior do nosso país. Quer dizer, não há como dizer que não estão criadas as condições para nós, de alguma forma, podermos nos desenvolver. É verdade que uma pessoa não pode ir nos eventos culturais com fome, mas primeiro que se faça, aquilo está feito. Agora, de resto, eu penso que a juventude vai aproveitar, inclusive eu falei com muitos jovens, vão aproveitar do ponto de vista cultural aquele centro, do ponto de vista da formação. Veja, Leda, que o Sinfotec vai formar em cada período 700 jovens. 700 jovens. Por ano serão certamente 2.400 jovens. Não há como dizer que nós não estamos a nos formar. Isto aqui é uma nota muito positiva que eu dou ao Presidente da República, essencialmente por aquilo que foi, naturalmente, não digo esforço, mas aquilo que foi, portanto, a sua exigência em terminar estes centros, e a população do Huambo, do Centro-Sul, está de parabéns por aquilo que está aí feito. E o apelo também vai para quem estiver em Luanda. Quer se formar, pode ir para o Huambo. O Cefojor tem lá, inclusive, quartos para os jovens poderem ficar a descansar enquanto estão a se formar. Tudo isto é muito positivo. Regime de internato, não é? Exatamente. Não, sim, o regime, foi só uma maneira de dizer. Eu também que disse de maneira diferente, não é? Mas isto tem que ver, naturalmente, com aquilo que são as valências que estão ali. E eu deixo-me dizer-lhe que é uma nota muito grande a este Executivo e dizer ao Presidente da República: continue a construir e a exigir que as obras terminem, porque as obras têm que terminar. E isto, de facto, foi essa inauguração que terminou as obras. Essa é a minha perspectiva.
Doutor Albino Paquice, já que tem a palavra, o seu 1 minuto. O minuto vai para... foi inaugurado, portanto, um hospital na Cunha, pela ministra, mas dado que nós estamos sob pressão do tempo, né? O tempo é muito curto, não terei muito tempo para falar sobre tudo. A missão do Dondi, eu trouxe aqui um livro de Fonseca Chindondo, como vi a missão do Dondi. Aqui um livro, meu minuto, missão do Dondi. O que foi esta missão? Ajudou muita gente a se formar. Esta é uma grande missão, está aqui o livro de Chindondo. O Centro Cultural do Ambo tem o nome de Manuel Rui, que me dera ser onda, trouxe o livro dele. E eu acho que nós, eu já não sou jovem, tenho 45, mas os jovens têm que ser capazes de ler. Deram o nome a Manuel Rui, que é naturalmente um nacionalista que nasceu no Ambo nos anos 40 e é nosso. Nosso no sentido de é angolano, é nacionalista. Há muitas vezes, por que deram o nome a Manuel Rui? Não, escreveu, quem me dera ser onda. Falando um bocadinho sobre a história de Luanda, depois dos 1975, e ele diz como é que nós agora vamos segurar este país que vai crescer. Penso que este é o meu minuto dividido em dois. Aqui agora a nota, de facto, que era um apelo que nós fazemos, porque falei com o pároco do Cafunfo, da Missão Católica do Mussuco. A Missão Católica do Mussuco é praticamente um patrimônio nacional. Tem 100 anos, está a cair. Apelamos àqueles que podem fazer alguma coisa por aquela missão. Por favor, a missão está a precisar de ajuda. Muito obrigada, doutor Paquice. Comando da Rosa, o seu 1 minuto. Bom, meu minuto, eu não ia deixar de dizer o que o doutor Paquice deve ter usado 5 minutos, mas pronto. O meu minuto, pedi-me aquela hora que fizesse uma nota em relação ao crescimento do Dr. Laurino Vieira. Eu acho que Angola demorará algum tempo até perceber a profundidade e a grandeza do Dr. Laurino Vieira e também a gravidade que significou essa perda. O Dr. Laurino Vieira é uma pessoa de muito fácil trato, mas também é um quadro angolano de grande gabarito. Portanto, muitos conheceram-no aqui no Revista Zimbo, mas há quem o conheça, eu conheci-o fora daqui dessas lides, mas a verdade é esta, é que a morte trágica do Dr. Laurino Vieira não significou só o desaparecimento físico de um cidadão angolano, nas circunstâncias do que aconteceu. Não. Nós tínhamos, antes disto, estávamos a vir um processo de mexidas a nível do aparelho, principalmente a nível da segurança, da comunidade castrense, e havia todo um movimento no sentido de, olha, agora é que vai ser, e em termos de segurança vamos estar melhor, se calhar melhor servidos. Este acontecimento trágico significa também um golpe em todo este processo e eu gostaria de fazer um apelo para que todos os angolanos pudessem olhar para este acontecimento nessa perspectiva. Portanto, até sempre Dr. Laurino Vieira e até sempre a comunidade académica e todos os angolanos do bem.